Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bruno Werner e nessa aula a gente vai trabalhar com a União Ibérica e o Brasil holandês. Um novo capítulo que a gente vai trabalhar e vamos analisar algumas características desse processo tão importante para a formação do nosso país ainda no âmbito colonial. Vamos tentar entender aqui rapidamente como isso se desenvolveu, quais as características e quais os principais tópicos. Para a gente entender a União Ibérica e as invasões holandesas, né, o Brasil holandês, a gente tem que voltar um pouquinho e entender a relação que existia entre Brasil e Holanda, a independência da Holanda e a União Ibérica. A relação entre Brasil e Holanda é complicada de trabalhar, até porque nesse momento não existia Brasil. O Brasil, na verdade, era simplesmente a América Portuguesa, ou seja, a área dominada pelos portugueses, uma colônia portuguesa do outro lado do oceano. E a Holanda não existia como Holanda. Era chamado ainda de Reino dos Países Baixos. E o que é mais importante, era um reino dominado pela Espanha nesse momento. Então, na verdade, apesar de um fortalecimento claro e clássico ligado às estruturas burguesas, era um reino pertencente à Espanha. Vai existir a independência e a Constituição da União Ibérica. Vamos um passo de cada vez. Relação entre Brasil e Holanda, entre a América Portuguesa e o Reino dos Países Baixos. Durante o século XVI, portugueses tiveram um bom relacionamento comercial com os holandeses. Esses holandeses participavam da agroindústria açucareira de diversas maneiras. Como assim? Quando os primeiros portugueses chegaram aqui, eles perceberam, aí naquelas aulas anteriores que a gente viu, né, de capitanias hereditárias, de governo geral, os portugueses perceberam que eles iriam produzir o açúcar. Só que produzir a cana-de-açúcar e produzir toda a estrutura de um engenho não era nem um pouco barato. Na verdade, era algo extremamente caro. Qual a solução nesse momento? A solução do governo português foi, e dos portugueses que aqui viviam, foi tentar encontrar um empréstimo. Então, na verdade, os portugueses que vieram para cá buscaram um empréstimo. Empréstimo com quem? Os maiores bancos dessa época, do século XVI, os maiores bancos do mundo eram os bancos holandeses. A maior burguesia do mundo nesse momento era a burguesia holandesa. E o que esses portugueses fizeram ao chegar aqui ao Brasil? Olha, cara, nós vamos produzir algo que vai ser extremamente interessante, vai gerar um lucro extremamente marcante. Os holandeses falam, beleza, a gente empresta o dinheiro para vocês. Então os holandeses vão emprestar o dinheiro, vão financiar a produção portuguesa aqui. Só que os holandeses não eram bobos. Qual foi o pensamento deles? A gente vai emprestar dinheiro para os caras, e quando que eles vão pagar para a gente esse empréstimo? Se a gente só emprestar, eles vão pagar para a gente, imagina. Eles vão começar a fazer a produção. Não vai ser fácil. Isso vai demorar pelo menos uns 10 anos para começar a fazer a produção. Depois da produção começar a se desenvolver, vai começar a gerar lucro. Mais uns 2, 3 anos. Quando esse lucro começar a aparecer, você acha que os caras vão pagar o que eles estão devendo para a gente? Não. Eles vão usufruir desse lucro e depois vão começar a pagar o que estão devendo. Ou seja, isso vai demorar para eles pagarem para a gente 10, 15, 20 anos. Sabe de uma coisa? Brasileiros, portugueses que estão aqui, a gente quer fazer algo diferente. A gente quer participar desse desenvolvimento. Nós não vamos emprestar o dinheiro para vocês. Nós vamos ser sócios. Beleza, o que vocês querem? Olha, vocês vão fazer todo o início dessa produção, todo esse desenvolvimento, e depois vocês vão vender para a gente toda a sua produção de pão de açúcar, que era o tolete de açúcar. Nós vamos refinar e distribuir esse açúcar na Europa. Beleza? Vocês vão ter a sua produção e a garantia da venda da sua produção toda para a gente. Vocês não vão precisar se preocupar com isso. E a gente vai levar esse produto para a Europa e vai refinar, né, transformar o pão de açúcar em açúcar granulado e vai revender por toda a Europa. Assim, a gente vai ter o nosso lucro também. Beleza? Perfeito. Para os que aqui estavam, foi perfeito. E a partir de 1540, 50, 60, 70, essa boa relação funcionava absurdamente bem. Primeiro tópico, relação entre Brasil e Holanda, América Portuguesa e Reino dos Países Baixos, perfeito. É nesse momento que a gente tem que entender como é que vivia a Holanda nesse período. Quem sabe, a Holanda era um dos países mais interessantes do mundo nesse momento, tá certo? Dominado pelos espanhóis, na verdade tinha um desenvolvimento burguês grandioso. Os calvinistas se desenvolveram absurdamente nessa região e a partir daí tudo na Holanda era pensado para uma busca incessante pelo lucro. Só que grande parte desse lucro era pago em impostos para os espanhóis.
O pensamento dos holandeses sempre foi um pensamento de liberdade, gerando assim, quem sabe, algumas ideias iniciais do liberalismo econômico. Mas a ideia de liberdade, acima de tudo, era muito fundamental dentro desse ponto. Os holandeses até hoje trabalham com isso, né? Não por acaso, na região de Amsterdã, que é a base, é o centro dessa Holanda, na região de Amsterdã, a gente tem vários tópicos de desenvolvimento bem marcantes, né? Como, por exemplo, a aceitação da utilização de cannabis em qualquer estabelecimento próprio para isso. Foi o primeiro país a aceitar essa proposta. O bairro da Luz Vermelha, onde a prostituição é algo até turístico em determinados pontos, e alguns outros tópicos importantes e marcantes relacionados ainda hoje, né, para a nossa sociedade, né, judaico-cristã, católica, é algo muito absurdo. Mas para os holandeses é algo muito simples, muito calmo para a população de Amsterdã. Eles sempre pensaram nesse desenvolvimento da liberdade. E a partir daí, visando esse lucro, esse avanço econômico, a solução para esses holandeses foi: não podemos mais pagar altos impostos para os espanhóis. Foi nesse momento que, no contexto de algumas guerras que existiam na Europa, a famosa Guerra dos 30 Anos, em 1579, os holandeses fizeram a sua independência. Então, na verdade, a Holanda, o Reino dos Países Baixos, oficialmente estava independente. Uma parte não conseguiu fazer a sua independência, a parte mais ao sul continuava dependente da região espanhola, certo? Então, a parte mais ao norte, perdão. Então, a partir desse ponto, a Holanda estava independente. Entenda, destaque no comércio regional europeu, e em 1579 a Holanda está independente. Independência da Holanda. O que vai acontecer no ano seguinte? Guerra de independência contra a metrópole espanhola. Independência da Holanda. E aí, no ano seguinte, a gente tem um processo marcante. Portugal vivia o governo da dinastia de Avis. E o que aconteceu? Existiu um rei em Portugal chamado Dom Sebastião. E Dom Sebastião, rei e membro dessa dinastia de Avis, era muito jovem. E o que o Dom Sebastião resolveu fazer? O Dom Sebastião resolveu ir para algumas frentes de batalha, onde ainda existiam algumas lutas contra os mouros no norte da África. Dom Sebastião estava numa luta, e na verdade o que acontece? Numa batalha que ficou popularmente conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir, na atual região do Marrocos, Dom Sebastião desapareceu. Dom Sebastião morreu? Não se sabe. O que se sabe é que Dom Sebastião desapareceu. Ninguém sabia onde estava Dom Sebastião. E o que acontece nesse momento? Começou uma procura incessante por Dom Sebastião, no momento que ele era o rei de Portugal. Beleza, não se encontra Dom Sebastião. Tranquilo, então vamos pegar o seu sucessor para assumir o trono, pelo menos o quê? Como um príncipe regente. Pelo menos enquanto Dom Sebastião não volta. Só existia um problema. Dom Sebastião não tinha herdeiros. Dom Sebastião era muito jovem, era um lutador, e acabou não tendo herdeiros. Surge um desespero em Portugal. Quem vai assumir o trono? Foi nesse momento que, entre 1578 e 1580, seu tio mais velho acabou assumindo o trono. Só que, na verdade, governou pouco tempo. Foi dentro desse ponto que surgiu uma grande crise dinástica. Quando o tio dele, que era o único membro da família vivo, acabou morrendo, como Dom Sebastião não voltou, surge uma crise dinástica. O que é a crise dinástica? Quem vai assumir o trono? Na verdade, a gente tem uma característica que é muito fundamental. Existiam 3 grupos que tinham laços sanguíneos com a dinastia de Avis e poderiam assumir o trono. O primeiro grupo era a dinastia de Bragança. A dinastia de Bragança era uma dinastia portuguesa extremamente importante que teria direito de assumir o trono. A outra dinastia que teria direito de assumir o trono era a dinastia do Cato, que era um grupo pequeno, mas português, que tinha importância nesse momento. A terceira dinastia que tinha relações familiares, sanguíneas, vamos lembrar que casamento era para unir famílias, e tinha sangue também que podia assumir o trono, era a dinastia de Habsburgo, que era a família mais rica da Europa nesse momento. O que acontece? Com essas 3 dinastias tendo direito ao trono, que era assim que funcionava, começa uma guerra dinástica. Quem assistiu alguns filmes sobre esse período, Game of Thrones da vida, sabe que a disputa pelo trono é bem intensa. Começa uma disputa violentíssima. E nessa disputa violentíssima é interessante que determinados membros portugueses ainda imaginavam que Dom Sebastião ia voltar. Surge uma teoria chamada de sebastianismo. O sebastianismo, na verdade,
É uma ideia que diz que o líder, o salvador da pátria, vai voltar para salvar a sua população. Então, na verdade, esse conceito chegou até o Brasil, né? A gente hoje ainda imagina que algum salvador da pátria vai salvar o nosso país. Percebemos que não existem salvadores da pátria. E nesse conflito entre a dinastia de Bragança, a dinastia de Ducato e a dinastia de Habsburgo, o líder da dinastia Habsburgo, que era um camarada chamado Filipe II, que não por acaso era rei da Espanha, ele fala, cara, se vocês quiserem entrar em guerra contra os Habsburgo, vocês vão ser completamente destroçados. Vocês vão ser destruídos. Se vocês quiserem entrar nessa guerra, beleza. A gente vai destruir Portugal e vai vencer essa guerra. Ou vocês aceitam. Foi nesse momento que Bragança, Cato, acabam aceitando isso. E no tratado chamado Tratado de Tomar, a dinastia Habsburgo, Filipe II, passa a ser chamado de rei de Portugal. Vale lembrar que ele já era também o rei da Espanha. É nesse momento que são unificados os reinos da Espanha e de Portugal. Isso datava de 1580. Passamos a ter não mais Portugal e Espanha, passamos a ter a União Ibérica. Em 1580, sob o governo do rei Filipe II da Espanha, Portugal vai o quê? Vai virar uma região que pertence à Espanha. É um único reino, é a União Ibérica nesse momento. O Tratado de Tordesilhas não tem mais serventia, porque ele separava o mundo entre portugueses e espanhóis, e agora tudo igual. Um estímulo ao avanço português no interior, já que não tem mais o Tratado de Tordesilhas. Inclusive, na nossa próxima matéria a gente vai falar um pouco sobre isso. Rompimento de laços comerciais com os holandeses. Opa, peraí. Rompimento de laços comerciais com os holandeses? Como assim? Os holandeses vão ficar revoltados. Invasão ao Brasil? De quem? Olha isso aqui, gente. O Brasil, a América Portuguesa, pertencia a Portugal. A Holanda, em 1579, fez a sua independência frente ao Império Filipino, frente à Espanha. A Espanha pertencia a Filipe II. O Império Filipino tinha a dominação da Holanda. Em 1579, a Holanda fez a sua independência. Qual foi a resposta de Filipe II? A partir de agora, nenhuma região do Império Filipino pode fazer comércio com a Holanda. Nenhuma região do Império Filipino pode fazer comércio com a Holanda. O que significa isso? Portugal passou a ter o mesmo rei da Espanha em 1580. O Brasil pertencia a Portugal. Efetivamente, quando a Espanha rompe relações com a Holanda, o Brasil que pertence a Portugal, Portugal que pertence à Espanha, a Espanha que é governada pelo rei Filipe II, o Brasil não pode mais comercializar com a Holanda. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso. E do dia para a noite, a Holanda, que tinha no Brasil, quem sabe, o seu principal investimento, ou seja, a troca, o comércio com o açúcar, do dia para a noite a Holanda está proibida de comercializar com o Brasil. Porque o Brasil pertence a Portugal, Portugal agora pertence à Espanha. E a Holanda não tem relações com a Espanha. É nesse momento que as consequências e os problemas vão ser gravíssimos. Foi aí que a gente vai ver que os holandeses vão tentar invadir o Brasil. Como assim? Vai nascer o que a gente vai chamar de Brasil holandês. Os holandeses sempre participaram dos negócios do açúcar no Brasil. A partir da União Ibérica, tiveram seus interesses interrompidos na colônia. A Holanda decide, então, intervir na região produtora do açúcar, o Nordeste brasileiro. Em 1621, os holandeses vão fundar algo. Olha como demorou ainda, né? Cerca de quase 40 anos para os holandeses tomarem essa decisão, que na verdade não era algo tão simples, do dia para a noite. E na verdade, dentro dessa proposta, dentro dessa situação, foi fundada o que ficou conhecida como a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais era uma companhia de comércio. O que é uma companhia de comércio? Isso é bem interessante, né? Uma companhia de comércio é uma empresa privada, ou seja, uma empresa que tem um dono, só que essa empresa trabalha para o governo de um país. Então, na verdade, é como se fosse, atualmente falando, a Odebrecht, por exemplo. A Odebrecht é uma empresa privada que trabalha para o governo brasileiro. Aí foi onde surgiram várias e várias propinas e várias situações nesse movimento. Então, na verdade, uma companhia das Índias, uma companhia de comércio, como a WIC, a Western Indian Company, a Companhia das Índias Ocidentais, ela tinha uma função, cuidar dos negócios do açúcar. Mas qual foi a tática dos holandeses nesse momento?
olha, Brasil, você não está fazendo comércio com a Holanda, você está fazendo comércio com uma empresa privada, que tem ali o capital holandês. Lógico que os espanhóis e portugueses não aceitaram isso. Assim, a Companhia das Índias Ocidentais começa a ter uma outra função: avançar sobre o Brasil por bem ou por mal. É nesse momento que começaram os avanços. Em 1624, a Whig fez o seu primeiro avanço. E o primeiro avanço da Western Indian Company, da Companhia das Índias Ocidentais, foi uma tentativa de ataque a Salvador, capital da colônia, repleta de portugueses, com alguns espanhóis, e repleta de brasileiros que estavam dominados nesse momento. Essa tentativa foi um total fracasso. Vale lembrar que os holandeses não estavam nem preparados nesse momento, economicamente, e também não estavam preparados militarmente. Os holandeses nunca foram de lutar muito nesse momento. A tática deles sempre foi uma tática baseada no comércio, baseada em outros estímulos. Em 1628, eu não botei aqui, mas entre esses dois movimentos aqui, em 1628, a Companhia das Índias Ocidentais fez um grande saque a um galeão espanhol, um navio espanhol repleto de ouro que saía da região da América Espanhola. Ali, eles conseguiram ter dinheiro. Fazer o que com esse dinheiro? Contratar um exército? Talvez sim, talvez não. Em 1630, foi feito um novo ataque. Não mais a Salvador, mas esse segundo ataque foi aqui, ó, na região de Olinda e Recife, atual estado de Pernambuco nesse momento. A partir de 1630, a gente vai ter um novo desenvolvimento. E entre 32 e 35, a construção do que chamamos de Brasil holandês. Como é que se desenvolve isso? Assim, ó. A gente teve uma grande resistência luso-brasileira nessa região. Então, na verdade, o que? Determinados portugueses e brasileiros não deixavam os holandeses entrarem na sua localidade. Os holandeses tinham contratado alguns mercenários, os holandeses estavam tentando entrar de qualquer maneira no Brasil nesse momento. O governador da região, chamado Matias Albuquerque, acabou indo mais para o interior. Mas esses combates retardaram o avanço dos holandeses. Toda a mudança e todo o processo se deu com o surgimento de um camarada chamado Domingos Calabar. Calabar, na verdade, era um português que aqui vivia. E, na verdade, em determinado momento, ele resolve o quê? Ele resolve, ao invés de continuar sob a dominação dos portugueses, ele resolve apoiar os holandeses. Receberia por isso, e os holandeses falam: Calabar, ao invés de ajudar os portugueses, lembrando que você não está nem ajudando os portugueses, você está ajudando os espanhóis. Vem ajudar a gente. E nesse momento, Calabar acabou abandonando a dominação portuguesa e foi auxiliar os holandeses dentro desse ponto. É até interessante que mais tarde surgiu na ótica da história brasileira a imagem de Calabar como sendo um dos grandes traidores do Brasil. Traidor do Brasil? Que Brasil se não existia nem Brasil? No máximo ele está traindo Portugal. Que Portugal se não existe Portugal? No máximo ele está traindo a Espanha. E assim, Calabar faz um enorme apoio a esse determinado grupo e consegue fazer com que os holandeses tenham uma facilidade muito maior na entrada. Então, na verdade, entre 1630... Aqui está errado, tá? É 1635. Entre 1630 e 1635, a dominação foi algo vagaroso, mas efetivamente em 35 os holandeses já tinham dominado essa determinada região aqui. Então, na verdade, não tinha mais como. Os holandeses estavam ali. É nesse momento que surgiu, em 1637, uma figura que vai mudar a história do Brasil holandês. Seu nome era Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau chega ao Brasil holandês para quê? Para ser o administrador, o governador-geral dessa região. Olha isso. Em 1630, os holandeses chegaram. Em 1635, o Brasil holandês estava formado. Em 1637, Maurício de Nassau chega aqui para fazer uma mudança total nessa região. Qual mudança? Primeiro ponto, ele governou o Brasil holandês de 37 até 44. Qual era a ideia dele? Pacificação, estabilização dos domínios e organização da produção prejudicada pela guerra. Ele acaba com qualquer tipo de conflito. Qual é a ideia do Maurício de Nassau nesse momento? A ideia do Maurício de Nassau, lembrando sempre que ele não era bonzinho, lembrando sempre que ele era burguês,
lembrando sempre que burguês quer dinheiro, a primeira ideia foi crédito para os senhores de engenho. Maurício de Nassau começa a emprestar uma grande quantidade de dinheiro para esses senhores. Qual era a tática dele? Até esse momento, quem emprestava dinheiro para esses caras, quando emprestava, cobrava juros altos. Os portugueses cobravam altíssimos juros, porque eles achavam que eles iam ganhar dinheiro nos juros. Maurício de Nassau não. Maurício de Nassau empresta com juros, num primeiro momento, quase zero. Para quê? Para que esses caras reaparelhem as suas propriedades e recuperem o seu plantio. Voltem a produzir. Porque Nassau sabia que quanto maior fosse a produção, maior vão ser os impostos e maior vai ser o lucro. Nassau, então, empresta dinheiro pra caramba. E depois, alguns países trabalham com essa ideia ainda hoje, né? Por quê? Porque eles sabem que é importante. Juros altos dão dinheiro para quê? Dão dinheiro irrisório no primeiro momento. Mas no futuro próximo esse cara vai falir e vai acabar não pagando nada. Então, dentro dessa situação, o Nassau fazia isso. Ou seja, passou a ter uma excelente relação com os senhores locais. Segundo ponto relacionado a Maurício de Nassau, tolerância religiosa. O objetivo de colonização não era a expansão da fé calvinista. Ele não quer aqui o quê? Ele não quer aqui transformar o Brasil holandês em calvinista, que era a religião dos holandeses. Ele quer o quê? Ele quer uma tolerância. Não vou falar que é uma liberdade, mas uma tolerância religiosa. Você pode ter a religião que você quiser no Brasil holandês. Inclusive, foi fundado o primeiro templo judaico nas Américas. Então, na verdade, você pode o quê? Ser judeu, seguir as religiões de matizes africanas, ser católico, ser calvinista, isso não me importa, contando que no dia seguinte você trabalhe bastante aqui. Então, Nassau tem boa relação com a população local como um todo, porque ele dá a sua liberdade religiosa para esses caras. O desenvolvimento do Brasil holandês com Nassau foi impressionante. O terceiro tópico fundamental aqui foi que Nassau fez um enorme investimento na questão cultural e na questão física, ou seja, construção de estradas, sistema de esgoto, todo o desenvolvimento estrutural nesse momento. Nassau transformou a região de Olinda e também a região de Recife em um local dos melhores para se viver e para se trabalhar aqui. Então, na verdade, além desse movimento, vieram determinadas missões francesas para trabalhar com cultura. Ecaute veio nesse momento para pintar a região. Então, na verdade, pintar, mostrar as pinturas e dar um desenvolvimento cultural para a população local. O avanço foi impressionante. A produção aumentou drasticamente. No período que Nassau ficou aqui no Brasil entre 37 e 44, depois ainda com os resquícios até 54, quando termina o Brasil holandês. Então, entre 30 e 54, durante 24 anos, o lucro com o açúcar nesse Brasil holandês foi maior do que os 100 anos do Brasil português. Então, na verdade, em 24 anos, eles tiveram um lucro estratosférico. Porque a ideia de Nassau era: vamos trabalhar todos juntos e vamos ter um crescimento cada vez maior. O exemplo que eu dou, a relação que eu faço, existem algumas empresas hoje que trabalham de uma forma diferente. A grande maioria das empresas trabalha de uma forma tradicional. Você tem que chegar lá 8 da manhã, vai trabalhar as suas 8 horas diárias, vai sair, vai ter 2 horas de almoço e 6 horas você está liberado. Só que às vezes o que acontece? Às vezes o que acontece é que quando dá 4 horas você já acabou o seu trabalho. E aí? E aí você tem que ficar no trabalho até 6 horas, mesmo sem ter o que fazer. Então, na verdade, dentro dessa situação, dentro dessa proposta, esse é o trabalho tradicional. 99% das empresas trabalham assim. No surgimento lá do Vale do Silício, com Google, Apple, essas empresas, surge uma nova forma de trabalho. Que, na verdade, é uma forma que diz assim: olha, você tem que terminar esse trabalho até domingo de noite. Beleza, então tem uma semana para fazer? Ah, mas quando que eu... Você faz a hora que você quiser. É interessante a gente perceber, né, que quem sabe essa flexibilização pode acontecer, quem sabe, com a educação. E está acontecendo agora. Imagina, antigamente você tinha que fazer o quê? Chegar no colégio às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, dependendo da escola, e ficar lá até o quê? Até a hora de ir embora. Né? Até 12h30, 12h20, 12h40, às vezes até estudar de tarde. E tem algumas aulas que, na verdade, elas acabam antes, que não tem o que fazer. Agora não. Agora você tem uma flexibilização. Esse vídeo aqui está aqui. Quando você vai ver? A hora que você quiser. Ah, eu gosto de ver de madrugada. Beleza. Essa é a ótica da estrutura holandesa. Se você não tiver um foco, você está ferrado.
Mas se você tiver um foco, você vai ter um desenvolvimento muito maior. E é assim que o Brasil holandês cresceu absurdamente nesse momento. Esse foi o domínio holandês. Pegou toda essa região aqui para cima de Salvador, indo até São Luís. Porque, na verdade, em 1640, a gente teve uma grande mudança. Qual foi a mudança? Filipe II, rei da Espanha, acabou sendo derrotado num conflito e, na verdade, em 1640, Portugal se libertou do domínio espanhol. Acabava a União Ibérica. Portugal fazia a sua restauração e voltava ao domínio, ou passava ao domínio da família de Bragança, que foi a família real portuguesa até 1910. Então, na verdade, dentro desse movimento, a gente tem uma grande mudança estrutural. Portugal volta ao domínio dos portugueses. E o que os portugueses vão fazer? Vão expulsar os holandeses? Não. Os portugueses falam assim, olha, holandeses, vocês podem ficar aqui. Só que todo o lucro que vocês têm, a gente quer 10%. Para um burguês que tem lucro X, X mais 10, 3X, 3x mais 50, se você fala que você vai diminuir o lucro desse burguês em 10%, eles ficam desesperados. Foi nesse momento que essa trégua feita com o governo holandês não agradou nem um pouco a Companhia das Índias Ocidentais. Na verdade, no futuro próximo não agrada a ninguém. Nassau ainda fez outras dominações. Dominou Sergipe e invadiu a Holanda. Só que em 1644 a relação ficou complicada. Por quê? Porque como tinha diminuído o lucro interno, duas situações foram modificadas. Ponto número 1. Os juros aumentaram. Então aquela boa relação que tinha com os senhores começa a acabar. Ponto número 2. A tolerância religiosa acabou. Então, na verdade, agora todos teriam que ser calvinistas nesse momento. Porque dava para cobrar outros impostos e outras situações. Nesse momento, o Nassau percebe que os problemas vão ser cada vez maiores. Começa a não aceitar alguns tópicos e em 1644 ele é demitido do cargo de governador-geral. Aí é o início do fim para o processo. Os problemas começam a ser cada vez maiores. E a partir de 1644 mesmo, mas na verdade, efetivamente, a partir de 1647, começa o processo que ficou conhecido como a insurreição pernambucana. A população local começa a perceber, peraí, para que a gente continua a ter contato com os holandeses? Era bom. Não o Nassau era bom, mas era bom quando pagávamos baixos impostos, quando tínhamos um crescimento e todo o desenvolvimento, quando tínhamos liberdade. E agora? Agora não tem mais nada. Sabe de uma coisa? Vamos expulsar esses holandeses. Foi nesse momento que portugueses, nativos, os índios brasileiros e africanos, os escravos que aqui viviam, se juntaram para expulsar os holandeses. Nesse momento, alguns dizem que é o primeiro movimento que dá a origem e dá a construção do ser brasileiro. Por quê? Porque eram vários grupos que se juntavam para expulsar um inimigo comum. Quem era o inimigo comum? Os holandeses. As guerras foram extremamente marcantes e duraram de 1647-48 até 1654. Em 1654, depois de algumas batalhas, como a Batalha dos Guararapes, os holandeses foram completamente expulsos do Brasil. Sobrou pouca coisa dos holandeses. Deixaram um legado, principalmente urbanístico, né? Regiões como Recife e Olinda ainda tem muito da época dos holandeses. Mas em 54 eles foram totalmente expulsos dessa região. O poder voltava aos portugueses, que é interessante, não tiveram um grande desenvolvimento. Uma grande parcela desses holandeses acabou indo mais para o norte. Uma parcela foi para a região onde hoje a gente tem os Estados Unidos. É interessante que esses caras foram para lá para manter a sua cultura, a sua religião, e acabaram fundando uma cidade na América do Norte, onde hoje a gente tem os Estados Unidos. Essa cidade se chamava Nova Amsterdã, e ali eles começaram a ter um desenvolvimento extremamente interessante com suas propostas calvinistas. Só que em determinado momento, Holanda e Inglaterra entraram em guerra, e regiões que pertenciam à Holanda passaram ao controle da Inglaterra. Essa região da Nova Amsterdã acabou sendo dominada por essa Inglaterra. A dinastia que estava no poder da Inglaterra nesse momento era a dinastia de York. E a região de Nova Amsterdã passou a ser chamada da região de Nova York. Nova York, então, foi fundada ainda pelos holandeses, vários que estavam aqui no Brasil e acabaram indo para essa determinada localidade. Ainda hoje, em Nova York tem algumas ruas, algumas localidades que têm nomes em homenagem aos holandeses. Mas a grande maioria dos holandeses não foi para a região do atual Estados Unidos.
foi para a região das ilhas da América Central. E ali começaram a fazer uma produção cada vez mais interessante de açúcar. Eles tinham essa tradição, eles conheciam isso, e na verdade a sua experiência e o seu desenvolvimento foi fundamental para produzir cada vez mais na região das Antilhas. Ainda hoje a gente tem, né, lá a Ilha de Nassau, né, na região das Bahamas, em todos esses pontos. Só que o que acontece? Os holandeses começaram a produzir nessa região. E aí tem uma característica que é muito importante e muito fundamental. Qual é a característica importante e fundamental nesse momento? Quando os holandeses foram para essa região, eles que faziam o refino e o comércio do açúcar na Europa. O português continuou a produzir aqui, só que o português não fazia nem o comércio e muito menos sabia fazer o refino. E o português chega na Europa e vem para o holandês e fala assim: olha, cara, eu trouxe aqui um punhado de açúcar. O espanhol fala: quem é você? Não, eu sou o brasileiro. Eu estou lá produzindo no Brasil o açúcar. Beleza, mas eu não te conheço, cara. Cadê o holandês? A gente teve uma briga. Mas eu tenho aqui o produto, eu que continuo a produzir lá, a matéria-prima é a minha. Beleza, deixa eu ver seu produto. E o português mostra, o brasileiro mostra o produto e o produto é péssimo, porque ele não sabe refinar. E aí depois vem o holandês. Fala espanhol, tranquilo. Porra, veio um cara aqui me trazer um produto péssimo. Eu tive uma briga com os brasileiros e na verdade agora eu estou aqui nas Antilhas. Eu estou produzindo numa carga um pouco menor, mas na verdade eu continuo a produzir. Olha aqui o meu produto. É nesse momento que o espanhol, o francês, o inglês e todos na Europa vão comprar o produto dos holandeses. O que vai acontecer nesse momento? O produto dos portugueses, o produto do Brasil, vai entrar em franca decadência. Essa é a ideia do Brasil holandês, essa é a ideia desse movimento, dessa característica. Diversos povos já tentaram, em determinados momentos, atacar a região do Brasil, né? Os franceses tentaram, falamos disso há algum tempo, né? As invasões francesas na região do Rio de Janeiro e na região do Norte, né? Os holandeses tentaram nesse momento, mas efetivamente a colônia portuguesa se manteve nas mãos dos portugueses nesse período. Beleza, gente? Esse foi o Brasil holandês, a União Ibérica e os avanços europeus nas Américas. A gente volta a se falar posteriormente. Valeu!